Galera, próximo tema, temas polêmicos. Esse vai dar o que falar. A gente vai falar a nossa opinião sobre o que a gente acha de postagem de antes e depois, o que a gente acha de cirurgias estéticas realizadas por cirurgiões dentistas. E quem quer começar com a palavra? Eu não quero começar. Eu falo. Flavinho. Vai, Flavinho. Sou da Flavinho é paz, mais né? experiente. Flavinho é polêmico. Sou da paz. Eu gosto do Flavinho porque ele é polêmico. Vai, Flavinho. O que você acha aí desses antes e depois que a gente está nesse mundo agora? Apesar de estar previsto pelo CRO, né, dentro de algumas... Hoje a gente pode, Hoje né? a gente pode, É. né? Existem algumas especificações, hoje a gente pode, né? Mas o que você acha? Você acha que isso, às vezes, pode problematizar para o paciente? Eu quero ficar igual assim. Como é que você tenta lidar com isso no seu consultório? Tem que saber lidar. Com certeza absoluta. Mas eu sou a favor de antes e depois, porque você vai passar uma ideia do que vai ser, né? A primeira coisa que a gente faz no consultório tem 2 pontos, né? Mas a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega é querer mostrar um caso mais ou menos igual lá, né? Nossa, olha, o teu caso é igual esse, vai ficar mais ou menos igual. Eu já fui muito Instagram, né? Vocês sabem que hoje eu tô mais tranquilo. Por mim, eu abandonaria o Instagram, o WhatsApp, tudo, de verdade verdadeira. Duvido. Mas o lado ruim, eu acho que a gente acaba se expondo muito também, né? A exposição é boa, tudo, mas se eu me divulgo, você se divulga, todo mundo se divulga, às vezes o filtro acaba sendo um filtro, que é uma coisa boa, que quem vai até você vai sabendo o que você faz. Eu acho uma coisa boa. Uma coisa que é ruim, sei lá, os caras que não estão mais tanto na mesma vibe, assim, de carreira, o cara acaba ficando um pouco para trás. É a história que tinha antes, né? Não pode divulgar, porque, sei lá, o cara não tinha uma câmera boa, não tinha um celular bom, não tinha um estúdio de foto bom, né? Mas eu sou super a favor aí de antes e depois. O que eu acho, assim, vou dar minha opinião agora. Eu acho que tem que fazer, porque você precisa mostrar para o seu paciente o que você pode chegar, o seu portfólio de trabalho, né? Como que você trabalha, porque existem técnicas diferentes, formas de planejar diferentes. Mas eu aprendi logo que eu me formei da residência, eu comecei a trabalhar com PITA, e eu acho muito legal. A gente precisa mostrar o antes e depois, mas com responsabilidade, né? Por quê? Quando eu comecei, eu comecei a fazer estágio com ele e eu assistia todas as primeiras consultas que ele fazia. E nessa que eu assistia, eu via que ele colocava uns casos, mas eu falava assim, pô, ele tem um caso bem mais bonito que esse para mostrar. Por que ele não mostra? Eu ficava pensando, né? Por que ele não mostra? Daí um dia eu perguntei para ele. Falei, pô, Pita, tem aquele caso, aquele paciente, que é bem mais bonito, por que você não mostrou aquele? E ele me falou uma coisa que, mudou muito a minha forma de ver. Ele falou assim, cara, aquele paciente não tem nada a ver. Que foi o que você falou. Aquele paciente não tem nada a ver com o caso desse paciente. Então, eu preciso mostrar para ela uma realidade de onde a gente consegue chegar no caso dela. Então, eu acho que por isso é importante, né? A gente tem a responsabilidade de saber filtrar e mostrar, o seu caso é assim, um caso parecido com o seu é esse, a gente consegue mais ou menos chegar nesse resultado. Então, tem que ter essa responsabilidade para você não criar uma imaginação ou uma expectativa no paciente que depois vai ser frustrado e você vai pagar o pato porque você vai ter que aguentar aquela situação, né? Antigamente, a gente não queria... Os nossos professores falavam pra gente não mostrar porque falavam, não, cada paciente responde de uma forma, Sim. cada paciente tem um tipo de evolução. Mas conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai vendo que aquele padrão de paciente, apesar da individualização, você já consegue visualizar como ele ficaria. Né? A nossa experiência ele vai conseguindo denotar isso. E aí você consegue buscar um caso semelhante porque é muito importante a exemplificação. Né? E hoje a gente ainda consegue ajudar ainda mais isso com os nossos planejamentos virtuais, que a gente comentou, sim. né? De mostrar como o próprio paciente pode ficar. Não, você é doido de mostrar, como é que vai ter certeza? A gente já está conseguindo evoluir tecnicamente e tecnologicamente a ponto de chegar próximo ao que é aquilo. Então a gente sempre tem que falar para o paciente, olha, vai ficar próximo a isso. Eu não posso garantir esse resultado, mas vai ficar muito próximo. O paciente já topa, porque antes a gente não conseguia nem falar isso. Era o famoso, vai ficar melhor do que tá. Né? Mas eu sou muito a favor. Como vocês acabam lidando com isso? Porque eu
chegou um nível que paciente que não é postado. Mas vocês administram de uma forma diferente isso? Assim, como quando vocês vão postar, que momento vão postar? Cara, eu Fala acho que aí. assim, ó, antes e depois, quando a gente pensa em antes e depois, tem até hashtag para antes e depois em rede social, né? E você vê lá, tem desde o cara que fez uma cirurgia plástica, uma cirurgia bucomaxilofacial, uma ortognática, até o cara que foi no barbeiro, por exemplo. Então, antes e depois em internet gera expectativa para o paciente, né? Então, eu acho que é importante ferramenta como planejamento virtual, casos semelhantes, tá? Mas isso tudo mostra para o paciente o que a gente pode chegar. E prometer, eu acho sempre que a gente tem que pesar de acordo com também a expectativa do paciente. Tem paciente que é muito ansioso, tem paciente que é muito, enfim. Quando eu fui para os Estados Unidos uma vez, eu fiquei com um cirurgião, Que chique. o Michael Ganson, e aí Só eu ele, via- só o Michael Ganson. eu via ele nas Pronunciar aí, consultas não. dele, que eu achei muito. Eu perguntei para ele, mesma coisa do Peter, parecido assim, ele mostrando o planejamento para o paciente pré-consulta de cirurgia ortognática, e aí ele mostrando no software, ele nunca mostrava o que a gente chama de morphing, né? Que é quando a gente mostra o antes e depois da face do paciente pelo Tipo, planejamento. no software. Ele nunca mostrava. Aí eu fui falar com ele, eu falei, por que você não mostra? Porque no Brasil eu mostro. Primeiro a gente tem que entender que tem uma questão judicial nos Sim. Estados Unidos, né? Eles têm que pagar advogado lá, um seguro gigantesco. E segundo que ele falou, realmente isso. Questão da expectativa do paciente. Esse paciente que psicologicamente ele já é um paciente que já está abalado, mas eu acho que assim, não é nem 8 nem 80. Eu acho que a gente tem que mostrar o planejamento para o paciente, facial, mostrar casos parecidos, para ele saber o que a gente consegue com o caso dele. Sim. Para também não ficar um ruído, é o que eu falo. A gente tem que estreitar a relação, senão o paciente chega na hora do centro cirúrgico e ele não viu o planejamento dele. Ele não sabe como que vai ser feita a cirurgia dele. Então eu sempre procuro ser o mais detalhista possível para o meu paciente ele entender e ele não ter dúvida nenhuma quando ele vai chegar lá no centro cirúrgico. E o cliente brasileiro, eu acho que é o cliente, né, o paciente mais exigente do mundo. Total, mas na minha opinião, esse antes e depois ele veio para agregar muito, realmente, por isso. Porque os pacientes antigamente, imagina, você vai mexer na sua face. A face é seu cartão de visita, você usa a sua face, eu costumo falar aos pacientes, a face, mandíbula, é a parte do corpo que você mais usa durante o dia. É o seu cartão de visita, então ele quer ter uma noção do que vai acontecer do antes e depois. Então eu gerencio essa parte de antes e depois, exatamente como você falou. Eu tento encaixar um caso que não seja tão discrepante, porque Sim. aquele caso discrepante, ele chama uma atenção mais, na minha opinião, mais negativa. Aqueles casos meio termos que o paciente pode se enxergar, poxa, eu tenho isso e não sabia. Ah, sim. Aí, enfim, e eu uso sim pacientes semelhantes quando eu vou falar com outro. Olha, tem esse paciente aqui, ó, tá com tanto tempo de operado. Até para mostrar a mudança de técnica, da técnica convencional para minimamente invasiva. Eu tô com medo de operar porque eu vou ficar tantos dias só no líquido, vou ficar com a boca amarrada, vou ficar tantos dias fora do trabalho. E eu uso antes e depois de uns casos operados recentes, comparo até com os antigamente e falo da minha evolução. Olha, quando eu comecei era desse jeito, hoje a gente está assim. Então veio para ficar, né? Esse antes e depois. É uma ferramenta extremamente útil, porque eu queria me ver antes Sim. e depois se eu fosse operar. Exato. E isso devia ser estendido também para as outras áreas da saúde, né? A gente sabe que hoje a medicina ainda não permite, né? Mas seria Eu acho infelizmente. fantástico. Eu acho infelizmente. Infelizmente, Ah. seria fantástico, porque é o que a gente faz. Se seguisse essa mesma linha de mostrar algo similar, que pudesse dar uma noção para o paciente do que pode melhorar, nossa, muitas pessoas se encaixariam naquela situação e poderiam fazer um tratamento já tendo em vista do que podem melhorar em si. Mas eu acho que vai mudar. Porque Ah, o mundo está mudando, né? O mundo mudou. Hoje o mundo é tecnologia, o mundo é Sim. informação, né? Dado, eu estava ouvindo um podcast ontem que falava assim, hoje, dado é o novo petróleo. Então, Sim, assim, sim. é muito importante. A internet, Informação a informação, é tudo. assim, é uma coisa que... E o paciente não tem vai, como, o paciente vai achar. Vai Se ele quer, ele vai vai achar. achar. Independente E- de Facebook, de... Vamos dar o E dessa gancho. parte das cirurgias, de cirurgiões dentistas na parte de estética facial, né? Uma área que sempre ficou muito com a parte da cirurgia plástica, dermatologia, né? A gente está vendo alguns casos hoje de harmonizações faciais permanentes, né? O que vocês acham aí dessa parte que a Eu- nossa área está indo? Eu, basicamente, eu sou
super defensor da nossa área, né, da odontologia. Eu acho que a dentistada tem que estar aí para fazer a coisa acontecer, mas com consciência. Eu acho que foi uma Perfeito. conquista que a gente teve na área, Eu- que é fantástica, mas o que eu acho que é... Eu lembro de um episódio, quando eu me formei na residência, aí na residência a gente tem horas e horas lá de formado, né? E aí eu lembro quando eu fui apresentar isso lá dentro do CRO, a pessoa do CRO lá falou, olha, doutor, você tem tantas horas que você não quer sair com o título junto de harmonização orofacial? E na época Olha tinha isso. Conseguia? tinha um curso durante o dia. Aí eu falei, cara, não, eu não vou fazer isso, eu não faço. Mas eu acho que assim, é uma conquista fantástica da especialidade. Hoje em dia tem especialidade a respeito disso, o cargo horário está dentro do MEC, né? Deixa eu falar. Sim. E eu acho que é uma conquista, mas tem que dosar. Sim. Tem que ter treinamento. Tem que ter Né? treinamento. Tem muita gente que vai fazer procedimento estético em face que o cara não sabe. Não, eu acho Né? assim, é aquilo que a gente está falando e batendo na mesma tecla, mas é tudo com responsabilidade, né? Eu acho assim, primeira coisa, formação. Sim. Hoje em dia, mudou muito o nível da cabeça das pessoas que entram na odontologia hoje. Antigamente, você entrava na odontologia para quê? Para mexer em dente. Daí depois começou essa de mexer nos ossos da face. Hoje em dia, a maioria do pessoal que entra na faculdade já entra com foco em harmonização Os caras não mexem orofacial. nem em dente, não sabe nem o Não princípio. querem nem saber. Tá? Então, assim, formação é muito importante. Eu acho A que não base, pode, né? não pode sair por aí achando que, poxa, eu sou dentista, eu posso mexer o que eu quiser, fazer incisão na pele ou próteses fixas e por aí vai. Eu acho, assim, com responsabilidade, eu acho que nós, principalmente a gente que é bucomaxilo, tem um entendimento da face, né? Mais apurado. Tem uma experiência com estudo na região da face muito grande. Por que a gente não poderia? Poxa, é aquilo que a gente fala. E entre nós ficou meio que cansativo falar isso, mas para quem está assistindo a primeira vez, poxa, a gente está lá no pronto-socorro, recebe um cara que caiu de moto, quebrou a testa, a gente pode resolver e arrumar. Sabe? E a harmonização a gente não pode fazer, ou uma coisa mais simples, estética, a gente não pode fazer. Eu acho que a gente tem que avançar nessa área, mas com responsabilidade, né? É o que eu penso. Né, eu concordo também. Tudo com responsabilidade. Voltando àquilo que a gente está batendo na tecla, né? Se fosse sua mãe, se fosse sua irmã, se fosse sua esposa, como que você faria? Então, esses procedimentos estéticos na face, eu acho que vieram para ficar mesmo, né? Cada dia que passa, o apelo estético está maior e o paciente, apesar de ter perca de função, ele quer ganhar estética de presente, né? Então, como o Nicolas falou, a gente estudou isso. A gente estudou mandíbula, a gente estudou maxila, a gente estudou musculatura da face. Ah, mas tem aquele velho ponto de interrogação. E se der alguma complicação? Aí onde você tem que ter a responsabilidade de assumir e resolver. Se não resolver, ser humilde ao ponto de pedir ajuda para um colega. Cara, vamos resolver isso aqui junto? O que não pode é fazer e deixar, banalizar a situação. Boa. Tudo fazendo com responsabilidade, assumindo o risco e o benefício, eu acho que é válido. A balança tem que ficar equilibrada. Sim. Se ela se desequilibrar, aí eu acho que não. Mas a odontologia veio para mexer nisso tudo, concordo com vocês. E eu espero que evolua E cada é isso vez que você mais. falou, né? Problemas acontecem. Uhum. O importante é você fazer uma coisa que você sabe que se der problema, você tá apto para resolver. Pelo menos o básico, né? Sim. Tem coisas que infelizmente não fogem do nosso controle, mas você tem que estar apto a saber resolver aquele problema. Uhum. Então, você tem que pensar, você tá apto, então você tá habilitado, né? Exatamente. A gente está passando por algumas mudanças jurídicas aí na nossa área, né? Da odontologia, na medicina. A gente crê que com o tempo isso vai se regularizar, né? Porque existem procedimentos que a gente pode fazer, procedimentos que ainda não estão determinados, coisas que estão... Coisa que vai e volta, né? Coisas que vai e volta, exatamente. Eu creio que com o tempo isso vai melhorando, mas é o que a gente comentou aqui. Sendo com responsabilidade, você sabendo como proceder para indicar, você sabendo como proceder para tratar complicações, eu acho que você está apto para fazer. Né? Eu não tenho dúvidas que... E outra coisa, você consegue até levar esse tipo de procedimento para outras pessoas que antes talvez não tinham nem Sim. condição. Sim, sim. Então, antes você ia tentar marcar alguém, ou o profissional cobrava muito caro, ou era com a agenda muito cheia, e hoje a gente está conseguindo humanizar, difundir um pouco mais esses Democratizar procedimentos. os procedimentos. E é muito importante, né? Não é justo que só as pessoas mais abonadas tenham acesso a esses procedimentos. Já que a gente está
se adequando à parte estética aí no ponto global, já que infelizmente a gente tem que se adequar a alguns padrões, que isso seja possível para a maioria das pessoas, se não para todo mundo, né? Mas a gente tem que entender, né, a grande discussão que acaba tendo em relação a isso, né? Ah, beleza, o médico fala, o dentista não pode fazer, sei lá, um botox. A gente também não ia ficar talvez super feliz aí se o cara operasse um dente, Exato. né? Então, eu acho que é tudo, Agora outra coisa, se ele fosse fazer algum procedimento, por exemplo, de cunho exclusivamente odontológico, e se ele também tivesse a formação para isso, Ah, entendeu? sim. Eu concordo Manda com isso. bala. É isso, manda bala, entendeu? É isso Como a que gente não sabe se que entende. tem profissionais da Tem área médica profissionais da área fazendo médica. cirurgia Sim, sim, ortognática. Ah, sim, Sim. é exatamente Fazendo isso com que a gente ia responsabilidade. comentar. Isso, porque a cirurgia ortognática, ela pode ser, por exemplo, realizada por uma especialidade da área médica, que é a cirurgia crânio-maxilofacial, né? Sim. Que é uma subespecialidade ou da cirurgia plástica, ou da otorrinolaringologia, ou da cabeça e pescoço, né? E tem muito profissional bom no Lógico. mercado. Então, assim, a gente não pode problematizar, querer fazer restrição de mercado. Pô, muita gente pode gostar do resultado dele e fazer Com com ele. E certeza, ótimo. com O certeza. importante é o paciente curtir, ele gostar. Então, eu acho bem importante, né? Todas as áreas, você sendo capacitado, manda bala. E o mundo é grande, hein? Tem muita isso gente que eu ia boa, falar, tem cara. muita gente boa no mundo, Não, meu. boa. É. E outra, paciente, gente, tem pra todo, pra todo mundo. mundo. Não vai faltar. Se você fizer com responsabilidade, fizer com amor o que você faz, tratar o seu paciente da forma que ele merece, não vai faltar paciente pra você, ou pro ciclano, ou pro fulano. Vai ter pra todo mundo. Eu acho que, assim, esse medo de mercado, esse medo de, poxa, mas eles vão pegar da gente, isso daí eu acho que tem que acabar. Tem que Sim. acabar. Né? Para quem é Concordo. capacitado, para quem tem formação, acho que não tem que. O paciente tem para todo mundo. Mas o É uma mercado, louca, o mercado tem deu uma pra todo virada, né? mundo. Vocês sentiram, assim. Com Talvez a certeza. pandemia ajudou a, não sei, melhorar as coisas aí, porque Deu uma virada, eu que acho, eu na percebi. Eu coisa. acho que com a pandemia, as pessoas ficando mais tempo em casa, Sim. elas começaram A a se reparar mais enxergar na melhor, face. né? Ah. E outra coisa, com isso de home office também, os pacientes que antes, não quero fazer a cirurgia agora, que tem que ficar afastado, e muito com home office agora a gente consegue. Então, o realmente... paciente em 3, pra- 4 dias já tá trabalhando de ortognática. Então, tá bem tranquilo hoje realizar procedimentos, porque fica a recuperação em casa, Quantos né? pacientes chegaram na clínica falando que estava na reunião lá da empresa, olhando para o rosto, falando, putz, tem alguma coisa errada aqui. Quantos vieram ano passado? Minha assim? esposa fez isso em casa, né? Porque você fica em casa, você começa a achar um monte de problema, né? Daí você começa a querer mudar uma coisa aqui, uma coisa ali. É exatamente o que aconteceu.